Boa noite, gente. Está no ar o programa Politicação. O país vive uma confluência de duas crises. Uma crise econômica profunda, com a aprovação da reforma trabalhista, a terceirização e a PEC do teto. E, por outro lado, a crise política, que se aprofundou nesse ano de 2018. Para entender o debate que está posto nesse momento e quais as saídas disso, converso com Anderson D'Alessio, ele que é dirigente petista e vai compartilhar conosco um pouco das suas impressões sobre o atual cenário político do país. Boa noite, D'Alessio. Boa noite, Sérgio. Boa noite, os telespectadores aqui da Eco TV, do programa Política e Ação. Muito bem, Politicação. Aproveito o ensejo para cumprimentar você daí de casa, que sempre participa com as suas perguntas. Bom, Anderson, um tema pontual foi a questão da ocupação do movimento que luta por moradia social, o MTST, entusiastas também do Partido dos Trabalhadores, na triplex do Guarujá. Na sua avaliação, qual que é a simbologia desse fato político? Bem, nós do MTST tomamos essa decisão de ocupar até para criar um fato, né? Eu acho que conseguimos criar um fato, porque ao ocupar o triplex, quando chegou a polícia, os advogados do movimento, na hora de fazer o diálogo, perguntou. A polícia falou, tem que sair. Aí eu falei, não, nós temos que sair, mas cadê a reintegração de posse? Cadê o dono? Então acho que a gente criamos um fato aí o MTST contribuiu muito com o fortalecimento da democracia no país com essa ocupação do triplex, porque nós mostramos a verdadeira história dessa reforma de 1.200.000 que o juiz Eco de Curitiba disse que foi feito no triplex. Não tem nada, os móveis que tem lá é uma cama de casal, uma cama de solteiro, 2 beliches, uma geladeira e um fogão. Só. O chão é tosco, as paredes, você passa a mão, sai a tinta, mofada, por conta da brisa do mar. A suíte, que de suíte não tem nada. A suíte estava cheia d'água, porque o ralo da varanda entupiu. A área de lazer toda podre, porque tem uma parte de madeira. A água da piscina verde. Não tem sauna, igual falaram que tinha. A pia da churrasqueira, uma podridão também. Então, eu não sei. Olha só, já a gente vai se aprofundar nesse tema, que teve um impacto visual profundo, né? O PT, ele aposta que os desdobramentos da Lava Jato são muito mais reflexo de um governo que deu autonomia para as instituições investigarem do que propriamente de um Estado mancomunado com os esquemões. Agora, para o público de casa entender, Anderson D'Alessio, fala pra gente como que surgiu o seu interesse pela política, o que te tocou a se interessar, ainda bem jovem, sobre política, Partido dos Trabalhadores, a esquerda e o movimento social. Em 1989, eu tinha 7 anos de idade. E meu pai era militante do PT. Meu pai participou das greves de 79 a 80. Meu pai era atuante dentro da fábrica e tudo. E em 1989, no segundo turno da eleição do Lula, quando sai o resultado e o Lula perde as eleições, eu vi meu pai se emocionar. E ao ver meu pai me emocionar, eu olhei e falei, olha, pai, seu pai ficar tranquilo que eu vou crescer, vou me filiar no PT e vou ajudar o Lula a ser eleito. Foi ao contrário, né? Eu primeiro ajudei a eleger o Lula em 2002, para depois me filiar no PT. Exato, foi o processo inverso. Agora, 89 foi uma eleição que marcou, porque depois de 29 anos, nós tivemos uma disputa majoritária com base em voto, né? Porque a última havia sido em 60, com Jânio Quadros, né? E veio a ditadura, enfim. Teve e um excesso de candidatos. Você não nota alguma semelhança nessa corrida eleitoral de 18 com a de 89? Sim. É muito semelhante com o que está acontecendo nesse ano com aquele ano de 89. Mas 89 acho que eram mais candidaturas progressistas do que as de agora, né?
Em linhas gerais, sim. Né? Porque tinha de tudo, eram propostas ali heterogêneas. Você tinha desde a extrema esquerda até a ultradireita. Centro. Marronzinho, Leonel Brizola, Mário Covas, enfim. E no segundo turno foi Fernando Collor, que à época era governador de Alagoas, e Luiz Inácio Lula da Silva. Collor acabou vencendo. O PT até hoje reclama, atribui essa derrota a um suposto debate editado do Jornal Nacional, da TV Globo, ali comandado por Alberico Souza Cruz, o próprio Boni, né, o falecido um botafoguense muito notável, Armando Nogueira também. Né, isso foi publicizado, né, elevado à potência máxima no Cidadão Kane. Agora, trazendo um pouco o debate para 2018, mais até para São Bernardo do Campo, um tema que chamou muito atenção e veio à luz do debate foi a situação da ocupação do Povo Sem Medo, do MTST, num terreno que não ocupava função social, praticamente no centro daqui de São Bernardo. Você chegou a acompanhar isso, não foi, Dalécio? Eu entendo desde o primeiro dia. Eu acompanhei desde a concentração até a entrada, até a ocupação lá no terreno. E qual é que era o ambiente, a proposta, qual que era o objetivo central dessa ocupação? O objetivo das ocupações do MTST é forçar o poder público a enxergar que tem pessoas que ainda não têm moradia. Porque tem que cumprir o que está na Constituição, que todo povo brasileiro tem direito à moradia. E tem governantes que não enxergam, ou se fazem de desentendidos com relação a isso. Então, as ocupações do MTST é para forçar o poder público a enxergar que tem um déficit habitacional muito grande no Brasil. São Paulo é o estado com o maior déficit habitacional do Brasil. Perfeito. Exato. Aliás, no primeiro programa, aproveita o ensejo da Dalécio, que entende um bocado disso, acompanhou a rotina desde o início da ocupação do MTST aqui em São Bernardo do Campo. Ricardo Alvarez esteve aqui no primeiro programa do Politicação e falou sobre a importância da situação da reforma urbana que está na Constituição, que os imóveis precisam cumprir função social, enfim. Então, a gente poderia fazer o recorte para limpar o terreno dessa discussão de que aquela ocupação é para chamar a atenção das autoridades sobre a importância de se fazer uma reforma urbana? Sim, é mais para chamar a atenção das autoridades para ter política habitacional e política de mobilização urbana, que é o que hoje falta muito nas prefeituras aqui. O governo anterior começou, mas tem governantes que parece que é técnico de seleção brasileira, né? Entra, muda o time todo, porque não quer que fique um pouquinho daqueles jogadores do treinador anterior. Tem que ter calma, calma. Agora, Dalécio, eu notei, especialmente de movimentos ali de condôminos, enfim, tem um condomínio, aliás, vários condomínios ali na Dom Jaime Barros Câmara, e houve momentos em que uma animosidade ela se manifestou de uma forma mais aguda e também momentos de relativa calmaria. Talvez essa animosidade ela ficou presente no momento que houve disparos. Realmente isso é verdade? Ocorreu essa situação? Sim. Desde o começo da ocupação, com a ajuda até do atual prefeito, que disseminou o ódio e o preconceito contra aquelas famílias que estavam ali ocupando. E quando uma pessoa pública faz esse tipo de ação, provoca naqueles que são seus seguidores indignação, revolta. E a todo momento, do primeiro dia até o último dia naquela ocupação, as famílias daquele condomínio, não a maioria, né? Não dá para generalizar também. Foram contra a ocupação. Tanto que eles criaram uma página no Facebook chamada MCI, Movimento Contra Invasores. Patrocinada ainda. Aliás, está aí uma terminologia. Quem é contra fala invasão e o entusiasta diz ocupação, né? E a todo momento, nessa página, eles disseminaram ódio, chamando a gente de invasor, de vagabundos, toda hora fazendo. Chegou uma hora que eles não tinham mais o que postar no Facebook, na página, eles ficavam só postando assim: faltam tantos dias para sair da ocupação. Faltam tantos dias para sair. Então, todo dia eles não... E, de fato, houve um disparo de um dos condomínios para um acampado. Não deu para identificar de onde partiu, mas se presume que saiu dali, né? Não, saiu dali.
Isso a gente tem, até a janela do condomínio, a gente sabe qual foi. O problema é que assim... Não tem como provar. Não é que não tem como provar. No dia que aconteceu isso, encheu de polícia na porta da ocupação. Aí se você me perguntar, a polícia foi na porta do prédio? Não. Então, por mais que a pessoa existe uma seletividade também das autoridades também. Exato. Agora, com o advento da internet, das mídias sociais, acaba sendo, de fato, um terreno muito fértil para o conflito. As pessoas elas querem se manifestar e, obviamente, pode existir ruídos. A gente sabe que é saudável o pensamento contrário. As pessoas pensam diferente. Agora, o que não pode ter é intolerância. Agora, na sua avaliação, Dalécio, essa intolerância, ela é mais condicionada pela, ignorância, falta de conhecimento do que representa um movimento que luta por justiça social? Ou, na sua opinião, essa intolerância vem de maldade mesmo? Assim, essa intolerância, ela vem assim, e não é de hoje, né? O que acontece no decorrer da vida desse país? Eu sou o patrão, eu sou o dono e você é meu empregado. Então, qual é a lógica desse pessoal? Você tem que continuar sendo empregado e eu tenho que continuar sendo o patrão. Você tem que se rastejar para mim para você conseguir alguma coisa. A partir do momento que o empregado passa a ter os mesmos benefícios, as mesmas, entre aspas, regalia do que o patrão, quando o filho do empregado frequenta a mesma escola que o filho do patrão, quando a empregada usa o mesmo perfume que a patroa, aí começa a incomodar. Quando você senta dentro de um avião e você olha para o lado, a sua empregada ou seu empregado está dentro do avião, começa a incomodar. E eu acho que hoje é essa a diferença, é essa a questão que faz com que tenha essa insatisfação por parte da elite, por parte da classe média, por parte de setores com relação àqueles, porque a lógica é: eu tenho as coisas e você não tem que ter. Agora, Dalécio, essa é uma retórica, é um discurso recorrente do PT. Aliás, um dos mais clichês é aquela situação, né, de que rico não pode ver pobre andando de avião, o filho, de repente, da moça que faz faxina não pode estar na universidade. Você acha que isso acaba sendo um fato, ou é uma forma, talvez, do PT tergiversar em momentos de crise? Porque eu noto que isso é um discurso muito recorrente, né? Porque até então, nos 13 anos do governo do PT, de Lula e de Dilma, que inevitavelmente, em larga medida, deixaram um legado social e político importante para o país, eu não notava esse discurso. Não tenho nenhuma base científica, é mero empirismo, eu noto no dia a dia. Acaba sendo um pouco uma defesa diante de um ataque que existe hoje na mídia corporativa, um ataque que existe nas mídias sociais. O PT acaba, sim, sendo vítima de fake news. A gente nota que isso é bastante recorrente também. Você não acha que esse discurso tem mais a ver com a subjetividade, ou realmente é o que, enfim, esse discurso ele desnuda o que realmente é o povo brasileiro, especialmente o paulista? Não, eu acho que é um fato, né? O governo Lula e o governo Dilma fizeram muito. Isso tem que ser reconhecido. Erraram, né? Não é porque eu sou petista que eu tenho que ficar aqui dizendo amém para tudo que acontece. Eu acho que nós acertamos mais do que erramos, mas os erros nossos foram cruciais para a gente chegar nesse momento que a gente está vivendo hoje. Só que essa questão que você fala que o PT usa, não simplesmente é um fato. Quando você vê um vídeo de uma mulher mostrando o aeroporto cheio de gente e dizendo que ali virou uma rodoviária, sim, eu me lembro. Ela não é petista. Exato. Ela é uma pessoa que está incomodada com quem ela não via praticamente, quase toda vez que ela ia viajar, ela não via aquele mundaréu de gente no aeroporto. Aliás, ela fez juízo de valor de uma pessoa que era professor, era um cara com a vida... de shorts lá, exato, o rapaz. O professor estava de shorts, camisa e tudo. Então, não parte do PT isso.
nessa questão. Era um sentimento que estava escondido, que agora talvez eles enfim, era um sentimento que estava escondido, mas hoje eles buscam amparo nesses argumentos porque se veem representados. Sim, claro, a gente tem que falar das coisas boas que a gente fez, né? E uma coisa dessa foi a ascensão, foi ascender a classe que era da miséria e para pobre, virada a questão da distribuição pobreza. de renda. Isso. Também, né? Exato. Bom, gente, falaremos mais sobre Partido dos Trabalhadores, o MTST, ocupação. Dalécio vai analisar a conjuntura, o quadro político. Você daí de casa, fique ligado que nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de volta pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidentam, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo trabalha sério, aqui na região de Araraquara e São Carlos. As obras de duplicação de 17 quilômetros na Brigadeiro Faria Lima, entre Dobrado e Guariba, já foram concluídas. Para quem viaja pela Constante Beruque, uma boa notícia. 20 quilômetros serão recuperados de Cordeirópolis a Rio Claro. E a rodovia Engenheiro Tales de Lorena Peixoto Júnior está sendo modernizada. O investimento na saúde também não pode parar. O programa SOS Santa Casa beneficia 6 hospitais. O AME de São João da Boa Vista passou a fazer pequenas e médias cirurgias e o de São Carlos está com as obras avançadas. O governo do estado também investe no desenvolvimento tecnológico, na FATEC de Araraquara, que já está pronta, e no campus da Unesp. Eu me sinto muito honrada em participar desse avanço tecnológico que vai revolucionar o mundo. A educação começa desde o berço. Por isso, 22 novas creches foram entregues, outras 13 estão em construção. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Muito bem, voltamos com o segundo bloco do programa Politicação. Hoje converso com o Anderson Dalécio, ele que fez parte da juventude do PT, ainda faz parte da juventude, né? Dalécio é jovem. Dirigente petista e esteve na emblemática ocupação no triplex do Guarujá, onde o ex-presidente Lula foi alvo de investigação do Ministério Público do Paraná, de um juiz de primeira instância que o condenou por corrupção passiva, e depois a decisão colegiada de Porto Alegre ratificou isso, e depois o Supremo Tribunal Federal também. E o PT redobra esforços justamente para cristalizar a situação, restabelecer a verdade, e para isso o Dalécio está aqui para apresentar esses argumentos. Bom, ainda com base no triplex, isso ganhou uma repercussão não nacional, mas mundial, né? Aquelas imagens foram parar em New York Times, The Guardian, The Sputnik, Le Monde Diplomatique, enfim, vários jornais. Quando vocês entraram ali, vocês tinham a dimensão real do que vocês estavam fazendo, da importância desse movimento, Dalécio? Tínhamos. A gente tínhamos. Deu medo? Deu. Conta um pouco pra gente os que detalhes. Deu. Não, nossa expectativa era encontrar ali o entorno do edifício seguranças, até armados, o próprio porteiro, a gente achava que podia estar armado, mas... Não é mais aquele porteiro que xingou, né? Não. O candidato a vereador não é mais ele. Não é mais ele. É efusivo aquele rapaz, né? Fala palavrões, né? E chegamos lá, não tinha nada disso. Foi até, acho que foi a ocupação até mais fácil que já teve. Exato. Eu insisto nesse tema porque eu presumo que você daí de casa também tem muita curiosidade de saber como é que era lá dentro e tudo mais. Bom, Dalécio, o fato concreto, trazendo um pouco o debate agora para o estado de São Paulo, há 24 anos o PSDB governa o estado. Venceu lá em 94 com Mário Covas,
teve dificuldade para se reeleger em 98. Eu lembro até que o PT apoiou Mário Covas no segundo turno contra o Maluf, e de lá para cá teve com Geraldo Alckmin, Serra e Alckmin novamente. Qual a avaliação que você faz desses 24 anos do PSDB em São Paulo? Na verdade, assim, 24 anos do PSDB, mas desde a redemocratização do país, são só governos que governam para poucos e esquecem o restante da população. O resultado desse governo do Geraldo Alckmin, do PSDB, os 24 anos de PSDB, é só você entrar dentro de uma escola estadual que você vai ver. Eu vou falar particularmente da escola que eu estudei 9 anos, no Joaquim Moreira Bernardes, que é lá no Jardim Silvina. Quando eu entrei naquela escola, era uma escola, o pátio do recreio era aberto, a quadra toda aberta, você podia fazer o lazer lá, brincar lá de bola. Isso, início dos anos 90. Isso, brincar de bola, tudo lá na escola. Depois, quando eu saí, terminei o primeiro grau lá, quando eu voltei para lá, depois de vários anos, para cada lugar que você entra tem uma grade. E quem está por lá dentro tem que apertar um botão. Isso é um absurdo. Então, você parece estar entrando num presídio do que numa escola, né? Isso é resultado da falta de política de segurança pública desses 24 anos do PSDB. Isso é resultado da falta de política de educação, porque um governo que constrói mais presídio do que escola está priorizando o quê? Né? Aí, o efeito e não a causa. Né? Se combate violência pela educação, investindo em educação, porque se o jovem tiver acesso à educação, dificilmente ele vai enveredar pelo mundo do crime. Claro, e você não vê construção de escola, você não vê reforma de escola. Agora eu vou puxar um saco um pouco do meu deputado, né? Que é o Luiz Turco. Ele é da Comissão de Educação, ele é titular da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa. E ele, nessas últimas semanas, vem visitando escolas estaduais lá de Santo André. Você vê a situação das escolas, você não acredita que está daquele jeito. Aqui em São Bernardo tem escola que quando chove, parece que chove. O aluno fica mais protegido para o lado de fora do que dentro da escola. Tem salas de aula que enchem d'água. E assim, você vê o descaso. Então, para você entender os 24 anos de PSDB no estado, visite uma escola, visite um bairro periférico para você ver. Assista a ação da Polícia Militar com relação à diferença que a Polícia Militar faz do jovem da periferia e para o jovem da classe média. Então, você quer avaliar esse governo do Geraldo Alckmin, do PSDB de 24 anos, é só... Aliás, uma liderança da Rota disse isso textualmente, que a abordagem é diferente de um garoto dos Jardins, né, para um menino que está lá em Itaquera, no extremo leste. Sim. Entendeu? Quer dizer, a gente não pode relativizar e achar que tudo isso é normal, porque não é normal. O papel da polícia, enfim, acho que a repressão, essa seletividade, ela é uma coisa que não pode existir nunca, muito menos em 2018, não é verdade? Aproveito o ensejo também para cumprimentar o deputado estadual Luiz Turco. Convivi com o Luiz Turco, é uma grande pessoa, me ensinou bastante coisas. Quando eu era jovem, mais radical ali e tal, e o Luiz Turco sempre passando bons ensinamentos. Uma coisa que eu não concordo com ele é que ele é São Paulino, né? Mas enfim, ninguém é perfeito. Agora, Dalécio, o PT vai disputar Palácio dos Bandeirantes com o Luiz Marinho. Qual que é a agenda prioritária do PT? O que o PT tem como vantagem competitiva para poder arrefecer os adversários e poder talvez ir para um segundo turno? Uma das questões fortes do PT é a bancada de deputados que nós temos na Assembleia Legislativa, que é combativa, é uma bancada que está mostrando a realidade do governo Geraldo Alckmin, e a candidatura do ex-prefeito Luiz Marinho é só você olhar a cidade de São Bernardo depois que ele virou prefeito. É inquestionável a gente dizer que o melhor governo de São Bernardo do Campo foi o do ex-prefeito Luiz Marinho. As coisas que foram feitas nessa cidade. A reforma de UBS, a construção de mais UBS, 34 UBS, 9 UPAs. Pela primeira vez na história da cidade, a gente tem um hospital público, que é o de clínicas, que ele... Mas na sua avaliação, talvez não havia uma facilidade na interlocução da gestão Luiz Marinho entre 2009 a 2016, pelo fato do PT estar a maior parte do tempo no governo federal? Mas o Dib, quando foi prefeito,
Os prefeitos anteriores ao prefeito Também Luiz ficaram Marinho... na época do Lula. O DIB estava na época do Lula, mas antes do Lula, os prefeitos daqui também tinham interlocução com o governo federal, com o Fernando Henrique. E não dá, mas essa coisa de que os interesses partidários sobrepõem os interesses da população não pode existir. É natural que exista incompatibilidade ideológica. Isso é natural e saudável do ponto de vista democrático. Agora, talvez uma administração, né, federal boicotar administrações regionais por conta de cor diferente de partido não pode acontecer. Na semana passada recebemos um vereador daqui de São Bernardo, o Fran, ele que é do Solidariedade, da base aliada de Orlando Morando, e ele questionou a situação de algumas obras que foram paralisadas na época do Luiz Marinho. Qual a avaliação que você faz, talvez sobre a mais simbólica delas, que foi o projeto Drenar? Eu desconheço o que o vereador Fran falou. Eu não participei do governo do prefeito Luiz Marinho, mas como militante atuante, a gente Porque via... é aquela típica Não tinha obra obra, parada. não é, Dalécio, que não dá voto, né? Eu lembro que na época o secretário de Serviços Urbanos, o Tarcísio Secoli, né, ele disse que era uma situação emergencial, que as enchentes elas ocorriam de forma sistemática na cidade, aquilo não poderia existir porque era a parte da população ficava vulnerável. Aquilo era risco de vida para muitas pessoas. Tanto que foi o maior programa de combate à enchente da história da cidade, talvez do país, porque a obra realmente é muito grande, as galerias na Jurubatuba, enfim. Mas é a típica obra que não dá voto, porque o povo não vê, ele está passando por baixo, né? Depois vai sentir o resultado, evidentemente, quando chover, quando tiver o acúmulo pluvial ali, não vai ter o transtorno que existia antes. Agora, nós comentamos também sobre um suposto exagero dessa administração Orlando Morando em publicizar as obras, né? Porque muita gente até brinca, fala, bem-vindo a obras retomadas, né? Porque é uma mensagem que está colada nos 4 cantos da cidade. Você vê isso como propaganda política ou como uma gestão que quer mostrar que realmente faz algumas intervenções? Não, é pura propaganda política. Porque ele pegou a cidade de São Bernardo andando já. Então, não tem explicação das obras estarem paradas no primeiro ano do governo dele e serem retomadas agora, no segundo ano de mandato. Porque já tinha, quando o Marinho deixou a prefeitura, a maior parte das obras já tinha verbas liberadas para continuidade. Foi estranho esse começo de governo do Orlando Morando, essas obras pararem. E agora ele fazendo o estardalhaço com as obras sendo retomadas. Eu acho que ele aposta, e aí é uma aposta que o PSDB faz, que eles fazem uma aposta de esquecimento da população de governo anterior. Isso lá atrás dava certo. É um modus operandi. Agora acho que agora não dá mais certo. A população, ela está mais politizada, ela está enxergando mais essas questões e com o próprio orçamento participativo que o Marinho fez na cidade, fazendo plenárias em 22 regiões da cidade, isso ajudou com que as pessoas tomassem mais consciência política, que elas tivessem mais responsabilidade na hora de discutir a mudança no bairro, as melhorias para o bairro. Essa aposta que o Orlando faz, o PSDB faz, de achar que as pessoas esquecem as coisas depois de um determinado tempo, isso é um tiro no pé. Porque ele inaugurou aquele terminal rodoviário ali próximo à Área Verde. Aliás, uma garotinha acabou trolando o prefeito. Né? Pediu a foto foi lá e abriu. Quem fez foi Marinho. Eu acho que ele não gostou muito, viu, Dalécio? A população do entorno reconhece que ali... Agora, o mais simbólico de tudo, o Marinho deixou 2 conjuntos habitacionais para terminar no Silvina. Na beira da Anchieta, tem aqueles condomínios na beira da Anchieta. Atrás deles, tinha 2 que faltava terminar por conta de uma remoção que teve no meio do bairro ali, no oleoduto. Sim, perto do General Barreto de Menezes. Isso, próximo ali daquela escola profissionalizante Padre Léo Comissari. Sim, sim. Quando sai dela, tá ali já, é o lado esquerdo. A maioria dos conjuntos são do lado direito. O Orlando foi lá, fez um vídeo dizendo que
Aqui começa a história da política de habitação de São Bernardo do Campo. Fez um vídeo ao vivo para dizer isso. Agora, o PT, ele desde o início, mesmo na situação do segundo turno ali, praticamente não proibiu a militância, mas não recomendou o voto Orlando Morando, né? Porque no segundo turno de 2016 em São Bernardo, o PT não conseguiu, Marinho não conseguiu emplacar o seu sucessor, o Tarcísio Séculi, e no segundo turno foi Orlando Morando e Alex Manente. Alguns petistas foram favoráveis ao voto crítico em Alex Manente e outra parte acabou anulando o voto. Qual que foi a sua posição em 2016? Eu quase me lasquei, porque eu não fui votar. Mas o seu desejo era o quê? Não, era não votar em ninguém. Nenhum dos dois representava a gente, o povo. Eu quase me lasquei porque, como eu sou assessor de deputado, você tinha que apresentar o comprovante de... Você tem que apresentar na Assembleia o comprovante de votação. Mas por qual motivo? Você ficou doente? Não, eu não fui porque nenhum dos dois me representava. Aliás, tá aí uma coisa. O PT ele sempre foi favorável ao voto facultativo, né? Se votar é um direito, por que tem que ser obrigatório? Você imagina que agora mudando de pato para ganso, como diria meu amigo Leandro Judice, lá de Torrinha, se o voto fosse facultativo, o PT ele iria lograr êxito em mais situações? Não. Momento Glória Pires? Não sou capaz de responder. Não dá para prever, né? A gente pode imaginar. Porque assim, o diretório fez uma reunião e definiu que liberaria a militância. Não ia para um lado e nem para o outro. E alguns defendiam essa questão de que para o Orlando Morando não ganhar tinha que votar no Alex Manente. Outros defendiam de não votar ninguém, que foi a minha foi a sua posição. Minha posição. Mas as posições elas foram respeitadas. Foram. Porque eu noto que, inclusive, no PT, quando tem situações internas, o processo de eleição direta PED. Isso. O que é o PED? O PED é assim, o PT é o único partido que no Brasil, que faz eleições e quem vota é a sua militância. Né? Não é um conglomerado. Ou seja, os personagens de situações majoritárias, quem escolhe é o próprio filiado. É o próprio filiado do PT. Não é um conglomerado de meia dúzia de dirigentes que vai lá e fala, põe a mão nos seus ombros, fala, você é o presidente agora. No PT o processo é mais democrático com a participação de filiados e filiadas. E aí, de 4 em 4 anos, se tem essa eleição, o PED, que é o processo de eleições diretas do PT. A democracia, então, tem que partir de dentro. Tem. Agora, Dalécio, vários militantes já se mostraram insatisfeitos quando existe a unidade, né? Enfim, existem situações que não rola prévia, né? Em que a decisão pode partir de figurões do partido. Agora, o debate existe com a militância, mesmo quando a decisão ela parte de cima? Porque já houve situações em que o próprio Lula, que é um símbolo aglutinador, é a maior figura do partido, já deu a recomendação, enfim, da sua preferência, e curiosamente foi o que prevaleceu. Já você responde. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de volta pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidenta, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo trabalha sério, aqui na região de Araraquara e São Carlos. As obras de duplicação de 17 quilômetros na Brigadeiro Faria Lima, entre Dobrado e Guariba, já foram concluídas. Para quem viaja pela Constante Beruque, uma boa notícia.
20 quilômetros serão recuperados de Cordeirópolis a Rio Claro. E a rodovia Engenheiro Tales de Lorena Peixoto Júnior está sendo modernizada. O investimento na saúde também não pode parar. O programa SOS Santa Casa beneficia 6 hospitais. O AME de São João da Boa Vista passou a fazer pequenas e médias cirurgias e o de São Carlos está com as obras avançadas. O governo do estado também investe no desenvolvimento tecnológico, na FATEC de Araraquara, que já está pronta, e no campus da Unesp. Eu me sinto muito honrada em participar desse avanço tecnológico que vai revolucionar o mundo. A educação começa desde o berço. Por isso, 22 novas creches foram entregues, outras 13 estão em construção. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Politicação. Hoje recebo Anderson D'Alessio, ele que é dirigente petista e fala com a gente hoje sobre a ocupação no terreno daqui de São Bernardo do Campo, um tema pontual que ganhou aí o noticiário, enfim, de todos os jornais praticamente, né? Da mídia impressa, televisiva e também da internet. Falávamos há pouco, D'Alessio, sobre essa disputa interna do PT, né? Os ânimos ficam ali acirrados, mas depois que passa, a amizade ela restabelece, o respeito, o clima fica mais tranquilo, ou se mantém naquela tensão que a gente observa nesses momentos do PED? Não, o PED é um processo até acalorado também, né? É acalorado, mas depois volta ao normal? O PED mostra as diferenças que tem dentro do PT. Né? E você consegue ver de um lado uma diferença enorme e o outro lado é uma diferença também porque assim, o processo de eleição do PT é igual às eleições normais também. Você vai defender o teu candidato, vai defender o candidato do outro, mas as disputas, eu acho que ajuda. Eu acho que o PED ajuda o militante do PT a enxergar o partido como está, a ver como o partido vai estar daqui para frente. Tem de vez em quando sai uns tapinhos também, daqui e dali, mas ajuda. Mas depois, quando ganha... Aí vai tomar uma no Bar da Rosa. Não, É? eu não. Não? Eu não. Ô D'Alessio, diz pra gente o seguinte, com toda a experiência que você tem, não só lá na Lesp, como assessor parlamentar, enfim, de se envolver profundamente nesses movimentos sociais que lutam por moradia, e até internamente no partido, na disputa agora a presidente do PT de São Bernardo, que talvez seja o diretório mais simbólico do Partido dos Trabalhadores, foi aqui que surgiu tudo, você ficou em segundo. Né? O primeiro foi o Brás, que obteve quantos votos? 900 e pouco. E você ficou em segundo ali, né? Tal. Como que você vê essa situação de ser voz corrente? Poxa, o D'Alessio é um personagem para o futuro, pode eventualmente se posicionar para voos maiores, uma eventual candidatura ao legislativo. Como que você encara esses comentários? Não, assim, o PT hoje, se não fosse as correntes internas do PT, o PT já tinha acabado. É importante ter corrente no PT, porque as correntes elas ajudam a direção do partido a não tomar decisões que só eles acham que está certo. Então, as correntes fazem com que o dirigente do PT enxergue que possa ser que, se ele decidir fazer isso, vai estar errado. Né? Nós temos a articulação de esquerda, nós temos a militância socialista, nós temos a democracia socialista, a mensagem. A gente tem a corrente majoritária, que é a CNB. Construindo o Novo Brasil. Construindo o Novo Brasil. Que já construiu, né? Agora tem que mudar de nome, né? E a mais radical é a articulação de esquerda? Isso. É a mais à esquerda do partido. Mais à esquerda do PT. Então tem todos os representantes ali, de todos os campos. Tem. Aí, na hora de formar o diretório, é formado com cada representante dessas correntes. E a gente faz um debate lá dentro. Agora, assim, como que você avalia os desafios que estão colocados à frente? Por exemplo, a situação daqui da ocupação. Houve ali um certo protagonismo seu, de outras lideranças locais. O próprio Guilherme Boulos, que é um presidenciável, agora foi para o PSOL. Como que vai ficar essa base? Ela tende a ir com o PT ou com o PSOL? Primeiro, acho que a gente tem que fazer
uma separação das coisas, né? O MTST é um movimento que luta por moradia. O Boulos é o nosso coordenador nacional do MTST. Ele se afasta do movimento agora para virar candidato a presidente. Mas ele sendo candidato a presidente, ele não pode usar essa base social que ele participou tanto tempo de forma intensamente para poder cooptar nesse projeto que ele vai ter em 2018? Vou te dizer uma coisa por experiência própria. Convivo nas ocupações e não se fala de Guilherme Boulos candidato a presidente nas ocupações. Aí uma curiosidade. A gente não mistura, nós não misturamos essas coisas. Tanto que quando a gente fez uma reunião com ele para que ele falou da ideia de ser candidato, a gente disse bem claro para ele: movimento é movimento, governo é governo. Se você entrar lá e não cumprir aquilo que você está prometendo, a gente vai marchar até Brasília contra você, e se bobear a gente ocupa até tua casa também, se você não cumprir as coisas. Então, o MTST, e assim, eu sou tranquilo para dizer isso, que sabe fazer a diferença de o movimento é uma coisa e a candidatura do Guilherme Boulos é outra, e um eventual governo também é outra. Então acho que a gente tem que fazer essa divisão, porque o PT cometeu esse erro de não dividir partido é partido e governo é governo, né? Era tudo uma coisa só. Era tudo uma coisa só. O partido às vezes era uma extensão do governo, era uma secretaria do governo. Você não podia fazer reclamações porque, olha, você está reclamando do governo do PT, você é traidor, você é radical. Então o PT cometeu esse erro de se engessar quando na sua cidade ou no governo federal era governo. E aí que você não podia fazer nenhum tipo de reclamação, que aí já era... E aí, assim, aí o partido não podia fazer... Não podia dar opinião eram momentos onde essa maturidade política não estava tão aflorada. Isso. Assim, né? Agora, uma candidatura à presidência da República de Guilherme Boulos, pelo PSOL, Manuela Dávila, pelo PCdoB, são candidaturas de menor densidade eleitoral, né? Agora, com esse arrefecimento, com essa situação toda envolvendo o Lula, acabam sendo alternativas. Muito se fala em unidade, né? Aliás, até usar uma expressão do Luiz Turco, que é um sujeito que abarca muito conhecimento, ele sempre falou: olha, precisa instrumentalizar o partido para unificação, as esquerdas e tudo mais. E foi o que a gente viu. Pessoalmente, eu confesso que eu nunca vi um momento como ocorreu esse ano no Circo Voador no Rio de Janeiro, aonde lideranças do PSOL, do PCdoB, do PCB, do PCO, do PT se reuniram para dizer que havia um julgamento enviesado do Lula, que havia, enfim, rememorando também a ideia do golpe, de que não houve crime de responsabilidade da Dilma e tudo mais. Você não acha que em momentos, entre aspas, golpe de Estado, realmente não há espaço para protagonismo, e sim muito diálogo e unidade, deixar um pouco a divergência de lado para um bem maior? Eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico e que essa unidade começou a amadurecer. Diferentemente dos outros momentos, hoje a gente já não vê mais aquele protagonismo que você está falando. Você vê o Guilherme defender o Lula até mais do que petista, do que alguns petistas. Exato. Você vê o MTST ocupar um triplex para que você consiga mostrar para a população que aquilo que está na peça de processo do juiz Eco de Curitiba é mentira. Você vê a Manuela fazendo eventos no Rio de Janeiro de defesa da democracia, de defesa da candidatura do presidente Lula, agora da liberdade do ex-presidente. Nós vimos um ato, que eu acho que é esse que você lembrou aqui, que sentou... Circo Voador. Que sentou Marcelo Freixo, que tem críticas duras ao PT e ao próprio Lula, mas você vê Marcelo Freixo ao lado de Lula, no mesmo local, fazendo debate. Artistas, intelectuais. Você vê em Curitiba... O ato que teve em Curitiba, depois que o Lula presta o depoimento, está o Guilherme Boulos, está a Manuela Dávila e está o Lula. É onde eles tiram fotos levantando a mão. Por isso que eu falo que parece 89, porque aqui na ocupação de vocês, Letícia Sabatella esteve aqui, Marcelo Freixo e outros artistas também, né? O pré-lançamento da candidatura do Guilherme Boulos, que foi lá
Eu esqueço que uma casa de evento que tem em frente ao estádio do Palmeiras. Aí eu já não conheço muito bem essa região. Casa das Caldeiras, alguma coisa assim. E você vê, no pré-lançamento de candidatura do Guilherme, um vídeo do Lula, né? Dando as boas-vindas, dizendo que o Guilherme tem muito a contribuir. Você vê o Lula indo no Congresso Nacional do PCdoB e parabenizar a Manuela. Então, assim, acho que nunca, depois de 89 para cá, eu acho que esse é o momento que a esquerda tá amadurecendo essa ideia da unidade, né? E eu espero que continue assim. E o que permanece, curiosamente, são os agrupamentos mais aguerridos, né? Isso. É o que fica. Até porque o PT ele surgiu num processo de redemocratização do país, do pluripartidarismo, né? A redemocratização ainda demorou 5 anos depois, né? 5 anos depois veio a redemocratização. Agora, o PT ele era a pedra no sapato da classe dominante. O PT, na verdade, ele era, digamos que a instrumentalização do combate a uma democracia restrita, né? Restrita a quem? Aos mais ricos, né? Ele questionava a ideia de justiça, né? Será que existe democracia no Brasil? A justiça é igual para rico ou para pobre? A saúde é igual para rico e para pobre? Educação é uma para rico ou outra para pobre? Quer dizer, a gente sabe qual é que é a resposta. E o PT era essa pedra no sapato, seduziu muitos jovens em 89 com a ideia do programa democrático popular, que se assemelha bastante com o pessoal hoje, né? Que é a taxação de grandes fortunas, reforma agrária, reforma urbana, do qual você é especialista, né? Enfim, e vários outros aspectos, a situação de uma maior intervenção do Estado na saúde e tudo mais. Como que você avalia o surgimento de candidatos que se posicionam claramente a favor da ditadura militar, como Jair Bolsonaro, né? Porque ele personifica o conservadorismo, ele é entusiasta dos anos de chumbo. Como que você avalia? Você acha que isso é sustentável ou acaba sendo algo efêmero, passageiro? E os jovens que eventualmente observam isso, eles estão seduzidos por essa predisposição de ataque da mídia? Eu acho que depois que terminou o processo, o regime militar, e começou a redemocratização do nosso país, esse pessoal estava no armário. Esse pessoal sempre existiu, né? Sempre existiu. Mas estava tímido, ficou tímido por um tempo. Aí veio o governo Lula. Porque enquanto você tem governos que dialogam ou então fazem coisas que esse tipo de pessoa, de gente gosta, você fica meio que ali na sua. Mas depois que vem um governo que começa a redistribuir renda, que você vê a transformação que teve no Nordeste, você vê aí começa a sair do armário essa gente. E saiu. E o Bolsonaro representa essa gente que estava no armário, encorajando muitas pessoas a mostrar o que são. Isso. Aí você vê que nem... Vou te falar um caso da ocupação. O dia que o Guilherme Boulos veio vai falar em uma das nossas assembleias, uma pessoa daquele condomínio postou no Facebook o seguinte, que era só mirar certinho na massa cefálica da cabeça do Guilherme e dar um tiro. Isso é brutal. Bem no meio da cabeça dele. E aí você vai no Facebook do cara, o cara é o admirador do Bolsonaro. Depois vai alegar que estava brincando, que coisa e tal. Mas não alega, porque ele já saiu, essa pessoa saiu do armário. Ele não alega, ele fala que tem que pegar e matar mesmo. Né? Quando você vê o Bolsonaro ir nas redes sociais e dizer que tem que dar arma pro povo, então ele alimenta essas pessoas. Esses últimos episódios de intolerância em Curitiba, tiros contra gente simpatizante ao ex-presidente Lula, o próprio ataque em Santa Fé do Sul, né, que foi na caravana do ex-presidente Lula, quer dizer, eu acho que o confronto tem que ficar no campo das ideias, não pode partir para violência e muito menos com tiro, né? Mas houve, na sua opinião, houve empenho da grande mídia em publicizar essas ações ou não? E esse avanço dessa direita conservadora e desse pessoal que estava no armário, ele se dá por duas questões. O Lula, em primeiro nas pesquisas, o tempo inteiro. É acusado, as pesquisas seguintes crescem nas pesquisas em primeiro.
é condenado, no dia seguinte está nas pesquisas em primeiro. É preso e no dia seguinte e nas pesquisas de lá para cá em primeiro. Então assim, esse pessoal, ele acha o seguinte, que se não dá para, se no voto ou na questão legal, porque eles falam que essa prisão é legal, estava na lei, ele é chefe de quadrilha, então está preso porque está na lei que chefe de quadrilha tem que ser preso. Aí você vê a farsa do triplex. Esse povo fica na dúvida, pô, esse cara vai ser solto, vai virar presidente e esse povo vai voltar a ser o que era antes. Então, esse avanço e essas ofensivas, porque não foi só na caravana. Você viu que nos últimos dias o cara atira na direção do acampamento que está lá e acertou o pescoço de um militante. E quiseram reduzir o debate a uma rixa pessoal. Tá? Isso não pode acontecer. Obviamente teve motivação política sim, e isso não pode ocorrer. Não pode ocorrer. É inadmissível que isso aconteça. Quer dizer, pessoas de vários cantos do país foram até Curitiba prestar solidariedade, e o fato concreto é que é o seguinte, ou o PT muda aquele padrão de organização de partido, ou então toda a capacidade de luta pode ser neutralizada. O discurso já mudou, se eventualmente o Lula assumisse a presidência, iria fazer regulação da mídia para evitar justamente esse tipo de problema, né? O papo está excelente, mas infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Quero cumprimentar novamente o Anderson D'Alessio e saber aí as suas considerações finais. Primeiro, obrigado por abrir espaço para a gente falar do MTST, do PT, das coisas que estão acontecendo no país. Estou à disposição, a hora que você quiser, é só chamar para a gente fazer esse diálogo, esse debate e estamos aí, vamos. Isso daí. O D'Alessio sumiu porque o Palmeiras perdeu o campeonato, né? O Corinthians foi bicampeão, mas isso faz parte, viu, D'Alessio? Gente, o Politicação fica por aqui. Um grande abraço e até a semana que vem.